Desde 1900 e Guaraná com rolha, a gente tem filme de super-herói. Alguns bons, outros nem tanto. Eles sempre estiveram lá. O problema é que agora a gente tem o tempo todo. Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre filmes de super-heróis. Não é de hoje que grandes cineastas como Martin Scorsese e Ridley Scott adoram falar mal dos filmes de herói. Especialmente os últimos lançamentos, tanto da Marvel quanto da DC, tiveram números preocupantes de bilheteria. Apesar do público falar que gosta muito de filmes de super-heróis, parece que alguma coisa tá errada. Alguns começaram a se perguntar, será que já deu o que tinha que dar dos filmes de super-herói? Será que a gente chegou na tão falada saturação do gênero? Os filmes de super-heróis, eles existem desde 1950, mas tudo que foi lançado entre 1950 até comecinho de 1970, a gente finge que não existe, foi só delírio coletivo. Eles eram tão ruins que a gente não pode nem comparar com algo feito depois desse período. Mas é importante ressaltar que existiam várias limitações tecnológicas na época. Já nos anos 70, a gente começa a ter grandes filmes de super-heróis aparecendo em cena de fato. Os principais desse período são o Superman de Christopher Reeve e o Batman do Michael Keaton. Eles já eram populares naquela época, mas é aquilo, nada comparado aos níveis de hoje em dia. E é importante frisar que naquela época a gente tinha um filme de herói a cada mais ou menos 2, 3 anos. O que fazia com que a experiência de ver um super-herói nas telonas fosse algo realmente marcante. Mas lá pelos anos 2000 as coisas começam a dar uma acelerada. Muito influenciado pela venda dos direitos dos personagens da Marvel, Fox e Sony começam a brincar de cinema de herói. Lá nos anos 2000 a gente tem a primeira aparição dos X-Men e 2 anos depois o mundo é agraciado com a presença do Homem-Aranha de Sam Raimi. E a partir daí, a cada coisa de 2 anos mais ou menos, a gente tinha pelo menos um filme de super-herói nas telonas. Essa dança continua ali por alguns anos até que em 2008 a Marvel arregaçou as manguinhas e falou, eu vou começar a brincar disso também, nos presenteando com o começo do MCU lá em Homem de Ferro. Com isso, o geek furou a bolha e entrou no tal do mainstream. Subitamente, todo mundo se apaixonou e queria mais e mais histórias de heróis. Eu já fiz um vídeo falando com mais detalhes sobre essa pressa da Marvel em acelerar as coisas, muito influenciado pela Disney como um todo. Então, se você quiser dar uma olhada nesse cara, só clicar no card que tá aparecendo na tela que você vai ver um vídeo assim, ó, top da balada. Hoje em dia, a gente tem pelo menos de 2 a 4 lançamentos por ano de filmes de super-heróis, sem contar as séries e toda qualquer outra adaptação audiovisual que eles tentem fazer no meio do caminho. Mas isso também tá acontecendo para outras coisas que não são só obras de super-heróis. Por que super-herói tá parecendo mais cansativo que o resto? Se fosse para resumir uma palavra, criatividade. Vários filmes do gênero nos dias de hoje eles têm uma sensação muito horrível de ser um copia e cola. E tudo parece um mesclado de cores e nomes diferentes, mas no fim é a mesma história que a gente já viu em algum outro lugar. Qual foi a última vez que a gente teve uma obra tão impactante quanto Logan, quanto Homem-Aranha 2, quanto Cavaleiro das Trevas? Qual foi o último Aranha-Verso que a gente encontrou? E aí acho que é onde mora um dos principais problemas. Por mais que a gente tenha muita coisa à nossa disposição, o tempo hábil para transformar essa coisa em algo diferente o suficiente para fazer mais pessoas se interessarem e não ficar com esse sentimento de nossa, eu já vi isso antes em 20 lugares diferentes, tá cada vez menor. Então fica difícil você conseguir criar um diferencial. Outra coisa que influencia demais nessa novela toda, a necessidade de conectar tudo. Eu amo o universo compartilhado, mas nos últimos anos isso parece que tornou muito mais uma dor de cabeça do que de fato algo legal de se ver acontecendo. Vamos pegar como exemplo o MCU mesmo. Para você assistir o filme que vai sair semana que vem, você precisa assistir 20 filmes para entender como os personagens chegaram lá. Você precisa assistir 2 séries de cada um deles. Você precisa acessar um site lá nos confins da Deep Web para ter uma mínima noção de como as coisas chegaram àquele ponto. E isso é cansativo, fica difícil uma pessoa tentar acompanhar o universo com tanto afinco. E também tem um ponto que entra nisso tudo, principalmente quando a gente tá falando de universo compartilhado, quando você já investiu tanto tempo, tanto esforço, tanta energia numa parada, que por mais que você não queira mais continuar aquilo, você já investiu tanto tempo que você fala, putz, parece errado desistir agora. E é um problema complexo de fato de se resolver. Como você desmembra isso de uma maneira que não fique tão caótico? Por exemplo, a DC, ela tem o selo Elseworlds. É um selo que fala, parceiro, nada aqui conversa com nada. Isso aqui é pra fazer dinheiro rápido, é pra eu dar na mão de um diretor aleatório que fez 2 bagulho autoral e eu achei animal e eu quero que ele brinque disso com um personagem meu. Ele vai fazer um filme diferentão, vou contratar um ator ali meio underground, vou fazer um baita de um sucesso e vou pegar meu dinheiro e ir embora. Eu acho que falta um Elseworlds pra Marvel. Mais perto que eles flertaram com isso sim, mas com muita forçação de barra, foi o What If. Nem foi uma parada uau o suficiente pra galera falar, nossa, vamos criar um selo, sei lá, What If, Alternative, qualquer coisa assim, pra
não seguir o nome Elseworlds da DC, tá complicado pra dona Marvel. Mas do lado da DC também não tá as mil maravilhas, eles estão tentando começar a arrumar a casa, e agora talvez eles meio que achem um caminho, que a gente nem sabe se vai dar certo, porque, bom, Besouro Azul talvez responda algumas coisas, o filme do Flash também. E eu acho importante deixar claro que eu não tô falando de reinventar a roda pra toda a santa história que você for contar. Os estúdios hoje, eles parecem estar tão preocupados em fazer algo que vai agradar todo mundo ao mesmo tempo, que se eles fazem alguma tentativa que porventura não dá tão certo quanto eles imaginavam, eles ficam com medo, eles põem o pé no freio e eles fazem 10 filmes genéricos pra compensar a tentativa que fracassou. E aí a gente fica preso nesse ciclo, porque a última vez que eu vi a Marvel tentando fazer algo minimamente diferente, vamos lá, foi Eternos. Só a Marvel, a gente tá falando coisas de uns 10, 15 anos aí, acompanhando toda essa movimentação. E tem um outro ponto que pesa nisso também, especialmente se você for usar apenas bilheteria como um parâmetro, que é o streaming. A não ser que seja um filme imperdível, que tenha uma experiência surreal no cinema, vale muito mais a pena ficar em casa de boa, esperar sair no streaming na assinatura que você já paga, sabe? Isso também é um outro elemento que pesa pra essa sensação de, nossa, a coisa tá feia pros filmes de herói. Por mais que eu ache que o problema exista de fato, porque ele existe, eu acho que é algo inerente a qualquer gênero. Você tem filme de comédia sendo lançado desde que o mundo é mundo. Mesmo assim, você tem filmes de comédia bons, você tem filmes de comédia horríveis e você tem algumas coisas que a gente nem lembra que foi lançado. Mas, de toda forma, a gente tem coisa de 20 filmes de comédia por ano. Mas qual que é o ponto que talvez gere mais essa sensação de incômodo? Na maioria esmagadora dos filmes de herói, você já tem uma base, você já tem um referencial pra se guiar, diferente de vários roteiros originais que a pessoa literalmente tira coisas do além pra conseguir construir um universo, contar uma história. E nos filmes de herói, você tem anos e anos e anos e anos de bagagem que parece que não são levados em consideração. Com muitas aspas, a gente tá falando de adaptações são complexas por 1001 motivos, mas na cabeça de muita gente é só copiar do quadrinho e colar na telona. Mesmo que a gente saiba que não funciona assim, toda essa enxurrada de possibilidades não é aproveitado, o que gera ainda mais sentimento de, putz, velho, tá ruim, mas nossa, se você pegar o Homem-Aranha, eu consigo te falar de cabeça umas 5 histórias que não foram adaptadas em nenhum nível que poderiam ser adaptadas, que dariam ótimas histórias, porque ela já tem todo um contexto estabelecido, ela já tem coisas na minha cabeça que eu tenho como referencial, então são várias coisinhas que são difíceis de você de fato transportar. Mas e você, meu caro gafanhoto, meu alecrim dourado, o que você acha disso tudo? Você acha que eu falei alguma coisa que faz sentido? Você acha que eu só falei groselha? Você discorda de mim? Você tem algum ponto que você quer acrescentar? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia, porque eu quero muito saber o que você pensa em relação a esse assunto. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse carinha aqui, que eu falo um pouco mais sobre um problema parecido, só que no mundo dos mangás. Eu falo sobre obras sem fim, como Naruto, Dragon Ball, provavelmente nunca vão acabar. Então, dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Te espero no próximo vídeo e até lá. Valeu, falou, fui!